é muito tranquilo entender que para falar de uma coisa você tem que estudar minimamente. Sendo que quando o assunto é alguma experiência socialista do passado ou atual, parece que essa regra não vale mais. Então, de repente, parece que no Brasil todo mundo é doutor em União Soviética. É uma coisa incrível. Todo mundo sabe tudo sobre a União Soviética, sobre a China, sobre a Coreia, sobre Cuba. Eu até brinco que existe uma escola oculta de relações internacionais no Brasil, né? Porque eu lembro mesmo da época da Copa, acho que era Croácia. Aí Croácia, e pá, textão pra caralho sobre a Croácia e não sei o quê. E eu falei, porra, eu não sei nem onde é que fica a Croácia no mapa. E aí no Brasil todo mundo é especialista na Croácia, é um negócio incrível. A Coreia Popular, a República Democrática Popular da Coreia, eu comecei a estudar em 2014, porque eu ficava impressionado como um país era caricaturado, né? Todo mundo corta o cabelo igual. A minha preferida, né, Kim Jong-un mandou matar o tio, porque ele dormiu numa reunião e mandou matar o tio com um lança-míssil. Isso é maravilhosa. Tem outra que ele mandou matar a companheira dele, porque ela falava demais, aí mandou matar ela e deu os pedaços pro cachorro comer. Então eu comecei a estudar o país, procurar bibliografia séria. E aí, veja, é incrível. 3 elementos. Primeiro, a gente viu nessa última semana, por exemplo, um espetáculo bizarro e grotesco. Várias personalidades, várias figuras públicas saíram afirmando que o país era ditadura, que violava direitos humanos e não sei o quê. Se você perguntasse um artigo ou um autor de referência sobre a Coreia Popular, não sabe, nunca leu. Então, respondeu com base em quê? Nos monopólios de mídia. No que sai na Globo, na CNN, no G1, no Estadão, na Folha de São Paulo. Primeira coisa. Segundo, existe um conceito chamado orientalismo, que ficou famoso no Brasil com Eduardo Said, só que Eduardo Said não foi o inventor do conceito. Existe um largo debate da tradição marxista árabe, inclusive o 4º livro do Quebrando as Correntes vai ser sobre marxismo árabe. Um autor, Anwar Abdel Malek, que era um marxista egípcio, tem um trabalho gigantesco mostrando que, historicamente, o Ocidente representa o Oriente como um lugar grotesco, como um lugar bizarro, onde coisas inimagináveis acontecem, onde o que é racional para a gente, para eles não existe. Então, nós todos somos dominados por essa perspectiva orientalista, porque é assim que a mídia, inclusive a própria escola, a mídia, a escola, os filmes trabalham. Então, a gente acredita, por exemplo, que na China tem um comércio de órgãos e as pessoas estão sendo mortas em massas e existe uma espécie de mercado livre de coração, de rim e tal. Uma notícia dessa sobre a França, ninguém acreditaria. As pessoas iam ficar se perguntando assim, porra, sério mesmo? Na real? Mas sobre a Coreia, sobre a China, as pessoas acreditam. As pessoas acreditam que tem um campo de concentração na China com 1.200.000 pessoas e que ninguém viu a porra de uma foto. Pelo menos uma... É sério, eu tava debatendo isso com um amigo meu que é jornalista. Meu irmão, é surreal como ninguém para no mínimo pedir uma foto aérea, satélite. Tá ligado? Porque assim, 1 milhão de gente é muita gente. Recife tem 1.500.000 pessoas. Então a gente está falando de um suposto campo de concentração que abarca 70% da população recifense. Não tem a miséria de uma foto, as pessoas acreditam, porque é o Oriente. E no Oriente tudo é possível. Sobre a Coreia Popular acontece isso. As pessoas acreditam. E aí quando eu falo que isso é racismo, tem muita gente que está incomodada com isso, está inclusive me chamando de identitário, mas isso é puro racismo. Racismo colonial. Veja, no século XIX, quando as potências imperialistas começaram a invadir e dominar todos os países do mundo, eles usavam uma propaganda que era justamente essa. O asiático é bárbaro, é violento, ele faz canibalismo. Tem uma clássica propaganda inglesa, por exemplo, que dizia que os asiáticos cuidavam com suas mulheres, porque se um asiático pegar sua mulher, ele vai cortar os seios dela, que dizia que os asiáticos comiam seios. Então, assim, é a típica, é a mesma propaganda colonial do século XIX. Aliado a isso, tem outra questão, que é a questão de política externa. Veja, nós defendemos, pelo menos eu defendo, a autodeterminação dos povos. O que é que significa isso? Significa que
os países não têm direito de violar a soberania do outro e que as soluções para os conflitos internacionais devem ser soluções pacíficas e negociadas. Então essa coisa de dizer que vamos imaginar que a Coreia seja uma ditadura do mal, totalitária, que as pessoas cortem um cabelo todo igual ao do Kim Jong-un, que eu particularmente acho muito fofinho. Vamos dizer que seja verdade. Isso legitima um processo de bloqueio econômico, de invasão de soberania do país? Não, pô. Esse discurso de que se o país for uma ditadura, ele não deve ter reconhecimento nenhum no cenário internacional e todo diálogo com ele deve ser de um intervencionismo, isso é um discurso neoconservador dos Estados Unidos. O camarada, professor Tarcísio Mota, que é um cara que eu gosto muito, ele soltou um texto no Facebook e no final ele dizia: a Coreia é uma ditadura e não merece nenhum tipo de reconhecimento e tratamento oficial. Isso é o mesmo discurso do Donald Trump. Assim, a gente está legitimando a lógica do intervencionismo. Veja, é um debate prévio se o país é ou não é, é um debate prévio. É um debate que a gente defende. A gente é a favor da paz nas relações internacionais. A gente é contra a guerra. A gente defende soluções negociadas e pacíficas. Portanto, a gente é contra as violações contra a soberania do país. A gente é contra o bloqueio econômico. A gente é contra a miséria dos Estados Unidos ter 20 mil soldados na Coreia do Sul, 25 mil soldados no Japão e um arsenal atômico apontado contra a Coreia Popular, pô. O país, concretamente, está em estado de guerra há mais de 50 anos. Porque na Guerra das Coreias não foi finalizada a guerra, foi assinado um armistício com uma espécie de pausa para respirar. E até hoje o país é cercado por bases militares dos Estados Unidos. Então o mínimo que se espera de comunistas, socialistas, democratas, nacionalistas, trabalhistas, é dizer, para além do debate se o regime político-econômico do país é bonito, é feio, é bom ou não, a gente é contra o intervencionismo, a gente é contra o bloqueio econômico, a gente é contra o imperialismo e a gente defende uma solução negociada que inclusive está rolando. Porque a homenagem protocolar que o vereador Leonel Brizola fez foi aos diálogos entre a Coreia do Sul e a Coreia do Norte e as tentativas de tirar as armas nucleares e reunificar o país na paz. Ou seja, o vereador corretamente fez uma homenagem a um esforço em defesa da paz contra as armas nucleares e contra a guerra. O que justifica a gente ficar contra isso? Sabe? É desesperador. Defesa da paz contra as armas nucleares e contra a guerra. O que justifica saírem batendo no vereador? É desesperador, porque foram pautados pela Globo. E aí parece que não percebe, porque veja, tem outro mal no Brasil, que tem muita gente no Brasil que se vê como Ocidente, que acha assim, não, os Estados Unidos dá golpe de Estado na Venezuela, ajuda a dar golpe de Estado na Bolívia, invade o Haiti, mas não, o Brasil é diferente. O Brasil é muito grande, o Brasil é um gigante. Porra, gente, vocês acham que, por exemplo, nosso amigo Marcelo Freixo, que foi um dos que falam besteira, se Marcelo Freixo é eleito presidente, você acha que ia acontecer o que no Brasil? Marcelo Freixo é eleito presidente e defende tomar de volta os postos do pré-sal. Pronto. Ou então, eu estou vendo ali o Leonardo Péricles, presidente da UP, estava lendo o programa da UP, camarada. Tem lá o programa Teoria da Dívida, Nacionalização dos Grandes Monopólios. Leonardo Péricles é eleito presidente. Aplica as medidas. Vai acontecer o que com o Brasil? Vai acontecer bloqueio econômico, tentativa de assassinato, sabotagem, campanha internacional contra o Brasil. Vão defender a OTAN invadir o nosso território. Vão defender, invadir o país. Porra, velho. O princípio mínimo que se espera de alguém de esquerda, para além do debate, se gosta ou se não gosta da Coreia, é o princípio da autodeterminação dos povos, da paz, da soberania nacional e contra a guerra. Isso é básico. E é fundamental. E eu não quero nem entrar no tema da falta de estudos sobre a Coreia, porque, veja, eu estudo a Coreia, como eu disse, desde 2014. Foi lançado no Brasil, que é praticamente o único livro em português, a Revolução Coreana, o desconhecido socialismo Juche, do
professor Paulo Vicentini, lá da URGS do Rio Grande do Sul, e mais dois autoras, na verdade. E aí, veja, o livro foi vendido, vendeu pra caralho, é um dos livros mais vendidos da coleção Revoluções da Unesp. E aí não teve um infeliz no Brasil que foi fazer uma resenha, criticar, foi escrever um livro em resposta e tal. O livro vende, tá, uma produção acadêmica de extrema qualidade, ninguém debate nada. Aí quando o país aparece na grande mídia, todo mundo tem uma opinião, porra. A gente não tá na Bélgica, a gente não tá na Noruega. Nós somos um país do terceiro mundo, um país dependente, subdesenvolvido e que é dominado pelo imperialismo. Num dia que o povo brasileiro levantar a cabeça para pegar de volta suas riquezas naturais e para instituir uma verdadeira soberania nacional, não tenha dúvida que a miséria da Quarta Frota, os navios norte-americanos aportam na nossa costa e que os agentes da CIA que estão aí espalhados pelo Brasil, facilitados pra caramba pelo governo do PT, inclusive, que foi um bocado de parceria cebosa, inclusive já entra no seu assunto, que é a questão da guerra às drogas, saiu fazendo parceria com a DEA, Departamento de Combate à Droga dos Estados Unidos, e que serviu de infiltração para agente secreto. Aqui em São Paulo foi aberto agora um escritório do Mossad. Ah, não, a notícia fala que é o escritório da polícia de Israel, mas é o escritório do Mossad, do Serviço Secreto de Israel. Então não tenha dúvida que no dia que o povo brasileiro levantar a cabeça, o que aconteceu no Haiti, o que aconteceu na Bolívia, na Líbia, no Equador, no Iraque, vai acontecer aqui também. A gente tem que parar de pensar como se a gente vivesse na Europa, na Bélgica, na Suíça. Como eu brinquei com o Haddad, que ele é o ótimo prefeito para Amsterdã, é que esse tipo de político fofinho, democrático, que lê muito Habermas, sabe? Lê muito John Rawls, Hannah Arendt, que política é diálogo e é uma coisa fofa, e que não gosta de nacionalismo, porque nacionalismo é coisa bárbara, porque a gente tem que ser cosmopolita. Isso é o caminho do fracasso.